dia, turma do 7º ano, professora Lani falando. Espero que estejam todos bem. Infelizmente, ainda não é esse mês de agosto que nós vamos voltar às nossas aulas presenciais. Estamos aguardando, segunda ordem. Mas nós que fazemos a família Felipe dos Santos, estamos prontos para ensinar vocês, sejam online ou aulas presenciais. Não deixe que nada desmotive vocês. Ok? Vamos começar a nossa aula. O nosso tema é as lutas e as conquistas dos povos indígenas. Ao longo da história do Brasil, os indígenas e os africanos, assim como seus descendentes, sofreram fortes discriminações étnico-racial. Com isso, ocorreu erroneamente uma disseminação da ideia de inferioridade desses sujeitos, que se traduz em sua marginalização e exclusão. Esse é um enorme problema que, sem dúvida, precisa ser corrigido. Nos últimos anos, para isso, foram criados diversos mecanismos com o objetivo de conquistar e garantir a igualdade de condições para todos os brasileiros. Entre esses mecanismos, destacam-se duas leis que tornaram obrigatório nas escolas brasileiras o ensino da história e da cultura dos indígenas e dos afros brasileiros. Os povos indígenas, como temos visto, resistiram desde o início à conquista portuguesa da América. Essa luta, porém, não terminou, muito pelo contrário. Ela ainda marca o cotidiano de milhares de indígenas que hoje vivem no território brasileiro. Trata-se, em grande parte, de uma luta movida por alguma das mesmas razões do passado, especialmente contra a escravização e a invasão das terras indígenas. No final de 2013, por exemplo, no oeste do estado de Santa Catarina, dezenas de indígenas pertencentes ao povo caigangue foram encontrados em condições semelhantes à de escravidão. Segundo agentes do Ministério Público Federal, eles foram levados até lá por um aliciador para trabalhar em fazendas de corte e pinos de eucalipto. Nessas fazendas, os indígenas viviam em condições precárias de higiene, segurança e alimentação. Trabalhavam 53 horas por semana, sem contrato, e não podiam deixar o local. Em muitas outras partes do Brasil, como no estado da Amazonas, as terras indígenas encontram-se ameaçadas por poceiros, garimpeiros, madeireiros, empresas ligadas ao agronegócio. Hoje são inúmeros os problemas dos povos indígenas para preservar suas terras, suas identidades culturais, seus costumes e suas tradições. Não à toa que no final do século XX, os indígenas reagiram à Carta de Princípios e Sabedoria Indígena. Em 2014 e 2015, extenso período de estiagem atingiria grande parte do país e marcaram a vida de milhões de brasileiros. Em várias cidades, principalmente no estado de São Paulo, faltou água. Os reservatórios atingiram seus limites mínimos e a situação foi agravada pelo intenso calor e a necessidade de muita água. O fato pode ser considerado efeito de uma exploração predatória da natureza, levada a cabo no Brasil ao longo de séculos. O resultado são os rios e lagos secando, nascentes ameaçadas pelo desmatamento e elevação das temperaturas, situações que apenas reforçam as ideias expostas na Carta de Princípios da Sabedoria Indígena. Mas, ao fazer isso, o governo deixou aberta uma perigosa exceção. Autorizou a escravização dos indígenas rebelados contra os portugueses. Era a chamada Guerra Justa, que permitia o uso do trabalho nativo no momento que se intensificava a produção açucareira e por isso era necessário grande contingente de trabalhadores. A alternativa pelos trabalhadores africanos escravizados, vale lembrar, ainda não havia se consolidado. Assim, entre 1540 e 1570, um grande número de indígenas foi escravizado para trabalhar na produção do açúcar.
Para isso, colonos entraram em uma guerra que o governo e a Igreja Católica não consideravam justa, mas que pouco fazia, muito pelo contrário, para impedi-la. Com a consolidação da agromanufatura açucareira, as relações entre os colonizadores e os povos indígenas pioraram. O historiador e antropólogo Antônio Risério afirma que o trabalhador indígena se tornou vital para o sucesso do empreendimento colonizador. O próprio comércio de índios passou a ser um negócio lucrativo. Risério Antônio, Escravos de Escravos, em Nossa História, São Paulo, Veracruz. Os conflitos entre duas partes se intensificaram e os aldeamentos indígenas, conhecidos por missões e organizados por ordens religiosas, como a dos jesuítas, passaram sistematicamente a ser atacados. Indígena convertido ao catolicismo e habituado aos costumes europeus, tornava-se desse jeito vítimas preferenciais dos colonos, num movimento que se intensificou ainda mais na segunda metade do século XX com os bandeirantes. Mas, para os senhores de engenho, essa escravização dos nativos não representou a garantia da mão de obra necessária à agromanufatura do açúcar. Isso porque houve outros aspectos, resistência constante dos indígenas, afinal, os processos repetitivos de trabalho e a rígida disciplina imposta pelos senhores encontravam a maneira de viver e pensar desses povos, contrariavam a maneira de viver e pensar desses povos. Desse modo, ocorreram, por exemplo, grandes fugas para locais de difícil acesso, muito distantes das áreas litorâneas onde ficavam os colonizadores. Assim, a utilização da força de trabalho escrava indígena acabou limitada às áreas econômicas consideradas secundárias, com atividades menos prósperas e lucrativas. Foi o caso, por exemplo, da floresta amazônica, onde aconteceu a exploração das drogas do sertão, gêneros enviados à Europa para serem usados como alimento ou remédio, como o cacau, a canela, o cravo, o guaraná, a castanha do Pará, o urucum e a pimenta. Ao longo da colonização, ocorreram ainda diversos movimentos contra a presença europeia. Entre eles, destaca-se a Confederação dos Tamoios, que aconteceu em 1554 e 1567, na área onde hoje está Angra dos Reis e Ubatuba, no litoral dos atuais estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Contra a escravidão imposta pelos portugueses, o movimento reuniu aldeias dos Tupinambá, Goitacá e Amoré, sob a liderança dos mais velhos, os Tamuias, ajudado pelos franceses. Interessados em se fixar no local, os Tamoios conquistaram inúmeras vitórias contra os portugueses, que receberam auxílio de outros povos nativos, como Guaianá, os Termiminó e os Carijó. Um acordo de paz foi conseguido com a mediação dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, mas acabou desrespeitado pelos portugueses, que mataram e escravizaram os indígenas restantes. Outro importante foco de resistência ocorreu na capitania do Rio Grande do Norte com a Guerra do Açu, no final do século XVII, e envolveu os Cariri, os Caripu e os Janduí, que lutava contra a ocupação de suas terras. Em 1687, após diversas vitórias indígenas, foi feito um acordo de paz que também deixou de ser respeitado. Os Janduí foram assim caçados até o extermínio. Entre esses conflitos, destacam-se também a Guerra Guaranítica, que aconteceu em 1753 e 1756, no extremo sul da colônia portuguesa, motivada pelos Guarani, que se recusavam a abandonar suas terras, na área onde estavam instalados 7 povos das Missões, no oeste do atual estado do Rio Grande do Sul. O conflito tornava-se dramático pelo fato de a área ser duramente disputada por espanhóis e portugueses.
Em 1750, os dois países assinaram o Tratado de Madrid, que definiu as fronteiras entre as áreas coloniais de ambos. Pelo acordo, Portugal incorporou os 7 povos das Missões e, em troca, cedeu a colônia do Sacramento, fundada por eles em 1680. Bem, as lutas e as conquistas dos povos indígenas, parte 1. Capítulo 10, páginas 182 a 188, resolveu os exercícios propostos ao final da videoaula. Primeiro, por que as terras indígenas do estado da Amazônia? Por quem as terras indígenas do estado da Amazônia encontram-se ameaçadas? O que a sobrevivência representou para muitos indígenas? Explique a exploração das drogas do sertão na floresta amazônica. Que povos indígenas se envolveram na Guerra do Açu no final do século XVIII e pelo que eles lutavam. Explique o que o Tratado de Madrid definiu e o que Portugal fez.